A paz de Auxa, irmãos. Meu nome é irmão Júnior Bispo, da unidade do Corpo de Auxa, em Salvador, Bahia. E vamos estar gravando áudio, irmãos, para a edificação do corpo. Nesse áudio, iremos falar sobre os ensinamentos de 1 Coríntios, capítulo 3. Louvado seja o Criador. Eu espero, irmãos, que esse estudo venha trazer edificação para a igreja. E vamos estar destrinchando aqui o capítulo 3 todo. Aleluia. Bom, irmãos, vamos iniciar. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: Quanto a mim, irmãos, aleluia, não vos pude falar como homens espirituais, por glória, mas somente como a homens carnais, mas como crianças em Auxa. Olha aí, irmãos, que já vai dizer. Versículo 2: Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Início do versículo 3, visto que ainda sois carnais. Então no versículo 1, irmãos, Shaul diz: Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas somente como homens carnais. Aleluia, louvado seja o Irmãos, para a gente entender o que Shaul estava querendo dizer aqui, eu peço que os irmãos abram no livro de 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 5. Lá vai dizer assim: É preciso gloriar-se? Por certo não convém. Todavia mencionarei as visões e revelações do Machia. Conheço um homem em Auxa que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Aí Shaul diz: Se em corpo não sei, se fora do corpo não sei, e Al sabe. Eu sei que este homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Aleluia, louvado seja o glória ao. Então Shaul vai dizer que ele foi arrebatado ao céu, ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito repetir. Aleluia. Irmãos, eu pesquisei o significado da palavra inefável no dicionário, vai dizer assim: que não pode ser nomeado, designado ou descrito. Pode ser naturalmente complexo, intenso ou belo, indescritível. Louvado seja o. Então o Shaul estava dizendo, irmãos, que ele ouviu revelações quando ele foi ao céu. Aí ele diz que ao homem não é lícito repetir. E lá no livro de Coríntios ele vai dizer: Irmãos, eu falei a vós como homens carnais, não como homens espirituais. Entende, irmãos? Shaul ouviu revelações, ele ouviu alimento sólido, ele ouviu coisas que ao homem não é lícito repetir. E lá no livro de Coríntios ele vai fazer referência em relação a isso, que ele estava falando aos coríntios das coisas rasas, entende, irmãos? Ele queria falar de coisas mais elevadas, das coisas espirituais, mas ele não podia. Então ele falou: irmãos, eu falei a vós como homens carnais, não como homens espirituais. Louvado seja o Criador. Aí no versículo 2 ele vai explicar. Peço que os irmãos voltem para a gente dar sequência. Aí vai dizer assim: Como crianças em Auxa, dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Louvado seja o. Então Shaul vai dizer que ele deu leite, ele não deu alimento sólido. Por quê? Porque eles não podiam suportar alimento sólido. Então no versículo 1 Shaul diz: Olha, eu falei a vós como homens carnais, não como homens espirituais, porque vocês não podiam suportar. Entende, irmãos? Louvado seja o Criador. Espero que os irmãos estejam entendendo. No versículo 2 ele diz: Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Louvado seja o Criador. Então o Shaul vai dizer o quê? Que eles não podiam suportar, porque eles eram o quê? Crianças no Machia, como está no final do versículo 1. E lá em Hebreus 12, Hebreus 5, irmãos. Lá em Hebreus 5, peço que os irmãos abram, vai dizer assim, versículo 11 ao 14. Muita coisa teria a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornaste lentos à compreensão. Aqui o autor de Hebreus estava fazendo referência ele estava dizendo aqui nesse capítulo que era sobre o sacerdócio do Machia. Aí no versículo 11 ele diz: Eu teria muita coisa para dizer sobre isso, mas como vos tornaste lentos à compreensão, entende?
Eu não vou falar mais. Aí no versículo 2 ele diz: pois uma vez que com o tempo vos devereis ter vos tornados mestres, necessitai novamente que vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Al, e precisais de leite, e não de alimento sólido. Entende, irmãos? Então no versículo 2 ele diz: olha, o tempo que vocês têm de evangelho era para vos tornados mestres, mas necessitai novamente que se vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Al, e precisais de leite, e não do alimento sólido. Aí no versículo 13 diz: de fato, aquele que se amamenta não pode degustar, olha, irmãos, não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, e recebem o alimento sólido. Louvado seja o Criador, irmãos. Aleluia. E é interessante que ele diz assim: não, de fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça. Isso é muito tremendo, irmãos. Ele não pode degustar, ou seja, ele não pode se alimentar, ele não sente nem prazer com a palavra da justiça, entende? Pois é criancinha. Os adultos, porém, pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, e recebem o alimento sólido. Louvado seja o Criador. Vamos continuar, irmãos. Irmãos, eu queria trazer um entendimento aqui, irmãos, que é algo muito importante, que é sobre a revelação, né? Só quero mostrar para os irmãos que a revelação, ela vem de fé em fé, de passo a passo, entende? Eu peço que os irmãos abram no livro de Atos 16. Aí o que acontece? Aqui vai falar que Shaul circuncidou Timóteo. Shaul circuncidou Timóteo por causa dos judeus, entende? Aí aqui vai dizer assim, Atos 16, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: alcançou em seguida Derbe, depois Listra. Ora, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de mulher judia, que abraçara a fé e de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão por causa dos judeus que havia naqueles lugares, e que todos sabiam que seu pai era grego. Então Shaul, querendo que Timóteo partisse com ele, realizou a circuncisão. Por quê? Por pressão dos judeus, por causa dos judeus. E aqui vai mostrar que a revelação, ela chega de passo a passo, de fé em fé, né? A pessoa, por exemplo, o irmão Milson não recebeu a revelação do dia para a noite. Ele foi ali através da busca, o Eterno foi mostrando para ele. Entende, irmãos? O Eterno foi mostrando, não veio assim do dia para a noite. É assim que funciona a escolha do Eterno. É de passo em passo, em fé. Como a gente estivesse crescendo mesmo. Uma pessoa está crescendo, ela vai... Aí o que acontece? Tem as idades. Criança, depois ela vai para ali para adolescência. Aí vem para adolescência. Depois ela já chega na idade adulta. Da mesma forma acontece conosco, né? Com a igreja de Al. E com as revelações de passo a passo, e fé em fé. Então aqui no versículo 2 vai dizer assim, versículo 3: querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão. Opa aí, Shaul realizou a circuncisão por causa dos judeus. Aqui mesmo já diz já, por que ele circuncidou? Por causa dos judeus que haviam naqueles lugares, e que todos sabiam que seu pai era grego. Louvado seja Al. Então agora eu peço que os irmãos abram lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Que muitos irmãos já conhecem a passagem, já que eu já citei ela muitas vezes. Vou explicar para os irmãos aqui. Versículo 2 ao 4. Lá em Atos, Shaul circuncidou Timóteo. Agora olha o que Shaul vai dizer aqui. Atenção, eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, e a alça de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se fez circuncidar: ele é obrigado a observar toda a lei. Rompeste com a alça, vós que buscaste a justiça na lei, caíste fora da graça. Aleluia, louvado seja Al. Então, Shaul vai dizer lá no livro de Atos, o que vai acontecer? Ele circuncidou Timóteo. Mas lá no livro de Gálatas, você vai dizer: se você deixar de circuncidar, de nada a alça vos servirá.
Declaro de novo a todo homem que circuncidou, rompeste com Yahshua, caíste da graça. Ou seja, irmãos, por que Shaul falou isso aqui no livro de Gálatas? Porque a revelação, ela não tinha chegado ainda, entende? A revelação não tinha chegado ainda, por quê? Porque a revelação ela chega de passo em passo, de fé em fé. Louvado seja o Criador. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Aleluia. Bom, irmãos, agora vamos continuar lá no livro de Coríntios, capítulo 3, que vai dizer assim. Vamos continuar do versículo 3. Visto que ainda sois carnais, com efeito, se entre vós rixas, não sois carnais, e não vos comporteis de maneira meramente humana, quando alguém declara, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não procederes de maneira meramente humana? Ou seja, lá estava havendo divisão em Corinto. Uns diziam, eu sou de Apolo, está no capítulo 1, outros eu sou de Cefas. Aí Shaul, pode parar com isso aí, vocês estão criando divisões, facções, partido tomado. Né? Tanto que aqui mais para baixo, aqui no versículo 3, ele vai dizer, quanto ao fundamento ninguém pode pôr outro, que é Yahshua Mashiach. Entende? Aí, aqui no versículo 5 ele diz, quem é portanto Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelo quais foste levado à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que lhe concedeu. Aqui tem algo importante que a gente vai ver sobre os dons. Então Shaul disse, quem é Paulo? Quem é Apolo? Não importa quem é Paulo, quem é Apolo. Aí ele diz, servidores pelo quais foste levado à fé. E são servos. São servos. Né? Que nem os outros irmãos são servos. Cada um deles agiu segundo os dons que lhe concedeu. Louvado seja Yahweh. Observemos que Shaul fala assim, que cada um deles agiu segundo os dons. Perceba que Shaul não fala o dom, mas ele diz os dons. Louvado seja o Criador. Você vê como as escrituras é tão perfeitas, irmãos. Por que Shaul diz assim, os dons? Porque o dom você pode ter vários, só que a vocação ela é só uma. Agora os dons, o dom você pode ter vários. Por isso que Shaul diz assim, cada um deles agiu segundo os dons que lhe concedeu. Os irmãos que não assistiram o vídeo sobre os dons, peço que os irmãos assistam. E se até não permitir, essa semana a gente vai estar gravando outro áudio em relação aos dons do Espírito. Eu peço que os irmãos abram no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 19. Vai dizer assim. Porque os dons e o chamado de Al são sem arrependimento, porque os dons e a vocação de Al são irrevogáveis. Louvado seja o Criador. Observe que aqui Shaul diz os dons, ele não diz o dom. Por quê? Porque você pode ter vários dons, mas o chamado, a vocação, ela é somente uma. Louvado seja Yahweh. Então não tem essa, irmãos, que eu não tenho um dom. Ah, eu não tenho um dom, não tem isso, irmãos. Tira isso da sua mente. Entende? O dom, ele é que nem um talento. Lá na parábola do talento, o que vai acontecer? O Mashiach concedeu um talento a um, 2 talentos a outro e 5 talentos a outro. Né? Aí eles multiplicaram o talento. Mas teve um servo que ele guardou seu talento. Não guarde seu talento não, meu irmão. Não guarde seu dom não. Entende? Então, se você for observar, não teve nenhum servo que Yahshua não deu um talento ali. Entende? Todos os servos Mashiach deu talento. Não teve esse que Yahshua não deu nenhum talento. Todos os servos e Yahshua deu talento. Mostrando que todos os servos têm dons. Não tem esse dom. Não tem esse servo que vai chegar no tribunal do Mashiach. Quando o Mashiach chegar para julgar, vai dizer assim, Mashiach, eu não recebi dom não. Mashiach, gente, vamos ver aqui, peraí, vamos abrir aqui a parábola dos talentos. Claro que você recebeu dom, meu irmão, entende? Todos nós recebemos dons. O dom, a fé é um dom. A fé é um dom, que está escrito no livro de Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos abrir aqui para a gente ver. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça foste salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Al, não vem de obras para que ninguém se encha de orgulho. Aqui já diz logo, você já tem um dom, que é a fé. A fé é o primeiro dom que a gente recebe, depois passamos a receber os dons para a edificação do corpo, entende, irmãos? Então todos nós temos dons. A fé é um dom comum, que todos têm, que é para a gente receber a salvação. Louvado seja o Criador. Bom, irmãos, vamos continuar. Se até não permitir, a gente vai gravar essa semana um áudio para a edificação da igreja.
E aqui, irmãos, no versículo 6, Shaul diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Yahweh quem fazia crescer. Aleluia, louvado seja o Criador. Assim, pois, aquele que planta, nada é, Shaul diz, e aquele que rega, nada é, mas importa somente Yahweh que dá o crescimento. Louvado seja o Criador. Vamos testificar isso aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 12, que vai dizer assim. Eu vou puxar aqui na tradução Novo Mundo, que eu acho que é a tradução mais bonitinha. Vai dizer assim: portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremos-nos também de todo o peso e de todo o pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Yahushua ou Mashiach. Louvado seja Yahweh. Então nós devemos correr, irmãos, a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Yahushua ou Mashiach. Louvado seja Yahweh. Continuando, irmãos. 1 Coríntios 3, versículo 8 diz: aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si. Por quê? Porque são servos. Entende? São servos. Como está aqui no versículo 5. Quem é Paulo e quem é Apolo? Servidores pelo quais foste levado à fé. São todos servos. Todos são servos. Eles são servos, mas eles vão receber segundo a medida do seu trabalho. Entende? Mas não deixam de ser servos. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá o seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Olha aí. Nós somos cooperadores de Yahweh, e vós sois a seara de Yahweh, edifício de Yahweh. Louvado seja o Criador. E no versículo 10, irmãos, vai dizer algo aqui que é de suma importância, irmãos, que é sobre a edificação. Isso aqui é algo de extrema importância, entende? Vamos dar sequência. Aqui vai dizer assim, irmãos: segundo a graça que Yahweh me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima. Então o Shaul está dizendo que lá em Corinto ele lançou o fundamento, assim como ele iria na cidade dos Gálatas, em outras cidades, e ia lançando o fundamento em cada cidade. Então em Corinto ele lançou o fundamento. Ele vai dizer assim: outro constrói por cima. Pronto, você pode construir em cima do fundamento. Agora ele vai dizer assim: mas cada um veja como constrói. Ou seja, além de a gente estar construindo sobre o fundamento que é Yahushua Mashiach, devemos ver como estamos construindo. Se estamos construindo no espírito ou se estamos construindo na carne. Se a gente construir no espírito, vamos receber o galardão. Agora, se a gente construir na carne, a nossa obra não vai valer de nada. A gente vai trabalhar. Quando chegar no tribunal do Mashiach, não vai valer de nada. E ainda corro o risco de ir para as trevas exteriores, quer dizer, a pessoa vai, né? E corre o risco de levar outro irmão. A gente vai ver isso aqui. Vai dizer assim, final do versículo 10. Mas cada um veja como constrói. Versículo 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto Yahushua, o Mashiach. Louvado seja Yahweh. Então ninguém pode pôr outro nome, outro fundamento. O fundamento é Yahushua. Versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, pratas, pedras preciosas, madeira fenopalha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ela se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Louvado seja Yahweh. Versículo 14. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Aleluia, louvado seja Yahweh. Isso aqui é muito forte, irmãos. Então, o que acontece? No versículo 11 vai dizer assim, versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata e pedras preciosas, madeira fenopalha, a obra de cada um será posta em evidência. Então, existe dois tipos de construção. Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então o que acontece? O que é construir com prata, ouro e pedras preciosas? É a gente fazer a obra da eterna, irmãos, no espírito, entende? É você trazer edificação no espírito. Eu peço que os irmãos abram no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5.
Olha o que vai dizer aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim, ó. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, olha aí, prestai-vos à construção de edifício espiritual, para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Yahweh por Yahshua Mashiach. Louvado seja o Criador. Então, aqui vai chamar a igreja de pedra viva, né? Nós, os membros da igreja. Vós como pedras vivas. E lá vai falar o quê? Prata, ouro ou pedras preciosas. E o ouro é o quê? Uma pedra preciosa. Entende? Então, edificar com prata, ouro e pedras preciosas, irmão Romero até trouxe isso, é você fazer a obra do Eterno no Espírito. Aí ele continua assim, madeira, feno, palha. Pronto. O que é edificar com madeira, feno, palha? Isso aqui também é tremendo, irmãos. É você fazer a obra do Eterno, é você edificar na carne. Entende? Madeira, feno, palha, edificar na carne. Eu peço que os irmãos abram Gênesis, capítulo 11. Aqui vai falar sobre a construção da Torre de Babel. Vou pegar aqui do versículo 2 em diante. Vinde, façamos tijolos e jogamos ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Façamos um nome e não sejamos dispersos sobre a terra. Aqui vai falar sobre a construção da Torre de Babel. Então no versículo 3 vai dizer assim, que eles usaram tijolos no lugar de pedras. Entende, irmãos? Eles usaram tijolos no lugar de pedras. O Eterno falou assim, o Eterno fez questão de falar, Moisés, escreve aí, mocha, escreve aí tijolo. Fez questão de colocar tijolo no lugar de pedra. Por quê? Porque o Eterno está querendo nos mostrar, irmãos, que a gente não pode fazer um edifício com tijolo. Porque o tijolo é barro, o barro vem do pó e nós viemos da onde? Do pó. Entende? A carne veio do pó. Então o Eterno está querendo dizer o quê? Que o edifício ele não pode ser feito de tijolo. Por isso que o Eterno fez questão de nos mostrar aqui que eles usaram tijolos no lugar de pedras. Louvado seja o Criador. Entende? A edificação tem que ser feita com prata, ouro e pedras preciosas. Ela não pode ser feita com tijolo. Ela não pode ser feita com barro, né? Com pó. Porque pó é carne. Nós viemos do pó. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Edificar com madeira, feno, palha, é você edificar na carne. Louvado seja Yahweh. Vamos continuar, irmãos. 1 Coríntios 3. Aqui vai dizer assim, irmãos. A obra será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ela se manifestará pelo fogo e o fogo provará o que vale cada um. Antigamente eu não entendi essa questão aqui de manifestar pelo fogo, mas o fogo, o olhar de fogo representa o olhar de Yahshua, entende? O olhar de Yahshua. Então, Yahshua vai passar o olho assim, vai ver se ele fez a obra na carne ou no espírito. Louvado seja Yahweh. Ele vai continuar, irmãos. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Se a obra passar pelo fogo e ela subsistir, bom, você vai receber uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa, ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Ou seja, vai chegar no tribunal Mashiach, não vai valer de nada, e ainda assim vai ser salvo pelo fogo, pelas trevas exteriores. Isso aqui é tremendo, isso aqui é forte mesmo. Salmos 127, versículo 1. Isso aqui, irmãos, é o que deixa a gente assim em mente para a gente fazer um estudo. Vai dizer assim: se ao não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se ao não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Ou seja, se o Eterno não estiver construindo ali, de nada vai valer sua obra, meu irmão. De nada vai valer sua obra. Entende? Você está fazendo a obra do Eterno em vão. É isso que esse versículo está querendo dizer. Se ao não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Ou seja, se o Eterno não estiver construindo ali, nosso trabalho é em vão. A gente está trabalhando em vão. Se o Eterno não estiver ali, né, trabalhando na edificação, através do teu espírito, nossa obra é em vão. Entende, irmãos? A obra que você faz é em vão. Então você tem que fazer a obra do Eterno no espírito. Edificar no espírito. Louvado seja Yahweh.
Eu espero que os irmãos tenham entendido. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 3. Aí vai dizer assim: ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Mateus 8, versículo 12. Para testificar isso aqui, irmãos. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui vai falar sobre as trevas exteriores, louvado seja o. Vamos continuar, versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Al? Por isso que a pessoa vai ser jogada lá nas trevas exteriores. Aqui vai explicar. Não sabeis que sois o templo de Al e que o Espírito de Al habita em vós? Se alguém destruir o templo de Al, e Al o destruirá, pois o templo de Al é santo, e esse templo sois vós. Louvado seja Al. Aleluia. Versículo 18. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos desse mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Al. Com efeito está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. Louvado seja o Criador. Então aqui vai dizer que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Al. Olha aí, irmãos. Quem é a sabedoria de Al? Provérbios 8. Vai falar sobre isso aí, do versículo 22 ao 36. Yahshua, o Mashiach, que estava ali desde o princípio. Até o irmão Leonardo colocou esse vídeo aí no estudo aí no canal, que é a mão sábia de Al. Eu indico que os irmãos assistam, que vai falar sobre a sabedoria de Al, que é Yahshua. Agora vamos entender isso aí aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, até o versículo 9. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o segredo de Al, pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Yahshua Mashiach e Yahshua Mashiach morto no madeiro. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação não tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração do Espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Al. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos. Olha aí, irmãos, olha o que vai dizer aqui. É realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Al, em segredo sagrado e oculta, que Yal, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, não teriam levado no madeiro o Rei da Glória. Aleluia, irmãos, louvado seja Yal. Então a sabedoria que é loucura para esse mundo, a sabedoria de Yal que é loucura para esse mundo, é Yahshua, o Mashiach, que eles negaram. Pois se eles tivessem conhecido a sabedoria de Yal, não teriam levado ao madeiro Yahshua, o Mashiach. Louvado seja o Criador. Espero que os irmãos tenham entendido. Aleluia. Versículo 20, 1 Coríntios 3. E ainda, o Yal conhece o raciocínio dos sábios, sabe que são vãos. Pois, conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. Mas vós sois de Yahshua, e Yahshua é de Al. Louvado seja Al. Então esse é o estudo, irmãos, que a gente fez aqui para trazer edificação para a igreja. Espero que os irmãos tenham entendido. Louvado seja o Criador. Aleluia. Fiquem firmes até o arrebatamento, até Yahshua celestial. Vem, vem, Yahshua nos ama, Yahweh é a nossa fortaleza, Yahweh é a nossa coragem, Yahweh. Vem, vem, Yahshua, Maranata. Vem, vem, Yahshua, Yahweh nos salva, Yahweh é a nossa verdade, Yahweh é a nossa justiça, Yahweh. Vem, vem, Yahshua, Maranata. Vem, vem, Yahshua, Yahweh nos ama, Yahweh nos enviou a graça,
Yau nos enviou, Yahusha. Vem, vem, Yahusha, Maranata. Vem, vem, Yahusha, Yau nos salva, pois conhecemos o seu santo nome. Nós conhecemos o seu santo nome. Yau. Vem, vem, Yahusha, Maranata. Vem, vem, Yahusha, Yau nos ama. Yau é o nosso protetor. Yau nosso primeiro amor. Yau, o nosso protetor. Yau, o nosso primeiro amor.